Olá, aqui é o Túlio Faria do DevPlano e seja muito bem-vindo a mais um vídeo da série Recriando, tá? Dessa vez a gente não vai recriar um componente em React, mas a gente vai recriar aqui, na verdade, uma função que faz parte aí do Utils do Node.js, tá? Então, vou mostrar para vocês como que a gente pode recriar o Promisify. Antes de recriar ele, vou mostrar ele funcionando, tá? Então, vou criar aqui um arquivo novo, index.js, só para a gente ter uma ideia aqui do que a gente vai fazer. E o seguinte, a gente vai pegar agora e abrir um terminal novo. Deixa eu só fechar um pouco disso aqui. Beleza. E o seguinte, eu vou abrir aqui, vou importar, na verdade, meu FS, tá? Então, só para a gente testar com o FS, então a gente vai transformar uma função que retorna um callback em uma promise, utilizando o Promisify. E eu vou importar aqui também o Promisify, que ele faz parte do Utils. Então, require útil. E como que a gente usa o Promisify? Tá? Então, o Promisify ele cria uma versão promisificada de uma função. Então, por exemplo, se eu quiser criar uma versão promisificada da função readFile, por exemplo. Tá? Então, o que eu poderia fazer? Eu poderia criar aqui um readFile e fazer o seguinte, Promisify fs.readFile. E olha só, quando eu faço isso, o que eu posso fazer? Eu posso fazer o seguinte, vamos criar, por exemplo, aqui um execute, só para ver onde a gente pode utilizar isso na prática, tá? E vamos supor que o meu código eu preciso do conteúdo de um arquivo qualquer, e a gente vai fazer aqui o readFile para ler esse arquivo qualquer. Então, nesse caso aqui, eu vou ler o arquivo, nosso próprio arquivo, e vou utilizar aqui o await. Então, a gente utilizou o async aqui e o await aqui. Lembrando sempre que o async e o await a gente tem que esperar, né, o await aqui, uma promise. Então é por isso que a gente está fazendo dessa forma. Console.log content. E agora eu vou executar aqui. Execute. Legal. Vamos rodar esse código. Node index. Aqui ele está mostrando dessa forma porque ele vê um buffer. Então, toString. Vamos rodar novamente. E agora ele mostrou o próprio arquivo aqui. Então reparem que o Promisify ele transformou a minha função, que era um callback normal, em uma promise. Tá? Então como que eu transformo, como que eu posso recriar esse Promisify aqui? Antes de a gente recriar, uma coisa que a gente pode fazer é o seguinte, só para a gente testar aqui. Tá? Eu posso criar uma versão aqui do readFile. Então readFile é igual. Aqui a gente está passando só o nome do arquivo. Então, vou passar aqui file. E se eu quisesse, né, então, o que está por trás disso? Eu vou criar uma promise, então new promise. A promise ela tem um callback também, né, então um resolve e um reject. E o que acontece? Eu vou chamar efetivamente o fs aqui, né, então fs.readFile, lendo qual arquivo? Lendo o file que eu acabei de passar. E eu vou tratar agora aqui o retorno dessa chamada do readFile. Então o que acontece? Se eu tenho um erro, então se eu retorno um erro na leitura, eu vou rejeitar a minha promise, então eu vou rejeitar ela aqui passando o erro, caso contrário eu vou resolver ela passando o content. Só ajeitar aqui para deixar com standard.js. Beleza. Vou executar novamente. E olha só, o arquivo, o código continua funcionando da mesma forma. Obviamente, isso aqui não é tão genérico, né? Então a gente está bem fixo aqui no readFile, mas é essa lógica que a gente precisa utilizar para recriar aqui o Promisify. Então olha só, vou comentar aqui o Promisify, porque a ideia agora é que a gente parta disso aqui, né? Então desse código que não é tão genérico, até um código que vai funcionar com qualquer chamada aqui. Né? Então, a primeira coisa, não vou chamar mais readFile, né? Então vou chamar ele de Promisify. E o que acontece? O primeiro parâmetro meu aqui, ele é qual a função que eu vou executar. Então, função. E aí eu vou retornar realmente uma promise. O que acontece? Qual é essa função que eu vou chamar? Essa função que eu vou chamar é esse cara aqui, ó. Então, função. E o que acontece? Na verdade, a gente ainda não vai retornar
a promise, né? A execução dessa função retorna uma promise. Então o que acontece? Eu ainda preciso aqui de alguma maneira pegar todos os argumentos, né, que eu receber, então esse args aqui, para poder injetar aqui na minha função. Tá? Então eu preciso fazer isso aqui. Ó, tá? Então vamos ver o que acontece. Ó. Vou salvar, tá? Então, e vamos executar novamente. Nossa, que legal, funcionou, bacaninha, tá? Porém, existem alguns problemas aqui, né? O argumento está fixo. Se a gente tivesse mais um argumento, ele não funcionaria. Então vamos supor que eu passasse aqui o TF8. Se eu rodar novamente, ele vai executar, mas ele não está chegando aqui. Ó. Vamos dar uma olhada, console.log, args. Cadê o meu args? Aqui, ó, args só index. Então ele não está chegando ali. Para poder chegar esse args aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai usar o spread operator. Tá? Então esses 3 pontinhos e vamos analisar o que aconteceu aqui de novo. Ó. Vou rodar novamente. Ele vai dar um erro mesmo, está tranquilo. Mas olha só, agora eu consigo pegar todos os argumentos que foram passados aqui para a minha função. Tá? Então isso é bastante legal. Ó. Porque agora eu posso, da mesma forma que eu peguei aqui e transformei num vetor, eu posso vir aqui na função e espalhar esses argumentos aqui também. Então ele volta, né? Então aqui eu pego quantos argumentos eu tiver e aqui eu devolvo esses argumentos na ordem, chamando com vírgula, tá? Então vou salvar, vamos executar aqui novamente. E olha só que legal, voltou a funcionar, bem interessante. Outro ponto também, que não é assim tão direto, né? A gente pode ter mais de um retorno aqui. Então o que a gente pode fazer? A mesma lógica, tá? Então, 3 pontinhos, returning, e aqui a gente espalha o returning, tá? Se fizer sentido, né? Porque na verdade o resolve aqui pode ser que não faça sentido a gente fazer isso, tá? Mas a gente está tratando essa possibilidade aqui também, tá? Então de chamar o resolve espalhando. Nesse caso, geralmente o segundo parâmetro aqui já é o arquivo nosso que está sendo retornado de verdade, e a gente tem que checar só esse cara aqui, se ele não está se ele é null ou não, tá? Então aqui no content a gente pode ou não utilizar, tá? Mas vamos deixar aqui, para deixar, se voltar mais de um, a gente vai passar mais de um aqui, tá? Então vai funcionar também bem interessante, ó. Vamos olhar aqui, e aí bacana, já está funcionando aqui. Bom, pessoal, essa é a ideia, tá? Então, assim, a gente saiu dessa função, que já faz parte do útil do Node, recriamos o readFile com uma promise de verdade. Deixa eu tirar esse args daqui. E depois a gente recriou aqui uma alternativa para ela de criar uma função que promisifica qualquer função, né? Então, a gente poderia, por exemplo, até chamar direto, então, const files igual a await. A gente pode fazer isso aqui, né, que é bastante comum, fs.read dir, e passar o diretório aqui, e console.log files, vamos ver se está ok. Olha lá, a gente já pegou a listagem de arquivos aqui, então a gente pode utilizar inclusive o Promisify dessa forma aqui, tá? Então ele vai funcionar também muito bem. E aqui está uma reescrita, né? uma releitura desse mesmo método. Obviamente pode ser que, e eu acredito que não seja, né, implementado dessa forma, mas é uma alternativa só para a gente exercitar um pouquinho aqui, que a gente pode retornar essa promise, a gente pode variar um pouquinho os argumentos, etc. Utilizando o Spread Operator, funciona muito bem aí, tá? Bom, pessoal, essa é a dica de hoje, tá? Então a gente recriou aqui o Promisify, tá? Então a gente criou uma versão genérica do Promisify aqui, ou para promisificar qualquer função que retorna um callback, tá? No padrão do Node, né? Então no padrão aqui com o erro sendo o primeiro parâmetro que ele manda pra gente. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever agora, tá? Então clica no sininho aí para receber sempre nossas últimas novidades aqui no YouTube. Além disso, aqui na descrição do vídeo tem alguns links bastante interessantes de mais materiais para vocês. E se você gostou desse vídeo, não deixa de curtir, comentar, mandar para um amigo, manda naquele grupo no WhatsApp, manda no grupo no Facebook. Enfim, ajuda o canal a crescer, a gente
a ter cada vez mais pessoas por aqui, que isso motiva a gente acaba criando cada vez mais vídeos de qualidade para vocês. Bom, e é isso, e eu te vejo num próximo vídeo. Até mais!